Então me tiraram deste plano e eu começo a ver o planeta Terra, o sistema solar, o universo, a galáxia e os diferentes planos dimensionais. Nesse momento, não me lembro se vi 12 planos dimensionais e diferentes raças de seres, conforme iam me extraindo. Imagine, eu sempre digo, tento explicar que é como se fosse um caderno com linhas, como se Deus estivesse aqui e fossem me subindo linha por linha. E cada linha tinha seus próprios planetas, sua forma de vida, seus seres, biológicos, outros nem tão biológicos. Olá, obrigado por assistir a este novo episódio de Fora da Matrix no Invisível. Hoje tenho o prazer de apresentar uma pessoa muito especial. Ela é mexicana, canalizadora e médium, muito popular em seu país, com mais de 300 mil seguidores em suas redes sociais. Mas, acima de tudo, posso garantir que é um ser humano excelente. Com você, Akisha. Olá, Akisha, muito prazer. Sabe que já fazia tempo que eu queria te convidar para esse espaço, mas agora finalmente te temos aqui. Então, em nome da comunidade e em meu nome, seja bem-vinda por estar conosco aqui hoje. Muito obrigada, Esteban, a você e a sua linda audiência e a sua linda, bela comunidade. É um prazer também, já faz tempo. E você não sabe, mas para mim você tem sido um guia, um farol, até mesmo um mestre. Eu te conheci em um grupo de WhatsApp, numa masterclass que você deu. Eu fui uma das suas alunas, então talvez você não se lembre, já faz tempo disso. Então, obrigada e sejam bem-vindos todos que estão assistindo a este lindo episódio. Espero que algo possa ressoar no coração de vocês com muito amor. Eu me lembro perfeitamente. Você me chamou a atenção naquela experiência com Akisha. Bom, primeiro, para quem não te conhece, né? Quem é Akisha? E como você começou esse caminho espiritual, terminando por ser uma canalizadora e uma médium? Houve algum evento muito marcante na sua vida que determinou isso? Olha, é difícil determinar e dizer neste dia, nesta data, porque eu sinto que o que você é, você já é. Você já é isso mesmo antes de nascer, já traz um plano da sua alma, que você torna consciente em determinado momento da sua vida. Sim, e isso aconteceu comigo, tornar-me consciente desses chamados, talvez erroneamente, dons, porque do meu ponto de vista são capacidades que todos podemos desenvolver, mas alguns de nós já nascemos com a anteninha mais afinada, talvez por experiências de outras vidas também. Mas isso aconteceu comigo aos 40 anos, não que eu nunca tivesse sentido, detectado ou percebido o mundo do espírito ou o mundo do invisível antes. Acho que falei sobre isso em um dos meus primeiros vídeos que teve muito impacto nas redes sociais. Foi quando contei que desde criança fui ao meu primeiro velório, meu primeiro enterro, e vi como a pessoa, Ramona, uma vizinha muito querida da minha infância, estava no caixão e de repente vi como ela se sentava. Mas vejo, não com estes olhos físicos eu vejo, com o olho espiritual, não é? Então, eu percebo isso e digo, Ramona, você não está morta, né? E aí eu conto esse vídeo. Depois vou subir de novo para que fique mais recente e todos possam ir lá e assistir e revisar. Mas desde então eu achava que eram coisas que aconteciam com todo mundo, que era normal. Eu sentia quando criança que todo mundo estava vendo aquilo. Eu não sabia que era só eu que percebia. E a partir daí tive uma série de pesadelos, como muita gente ou crianças que não sabem canalizar tudo isso que está acontecendo com elas a partir do mundo espiritual, sentem que são pesadelos. Essa Ramona vinha à noite e durante um longo período de tempo, vamos dizer 2 meses só para dar um exemplo, porque eu não tenho as datas. Todas as noites, querendo falar comigo, mas eu pensava, mas ela está morta, ela fugiu do cemitério, ela vem e me acorda, é um demônio. Quer dizer, eu tinha que... E como criança, claro, você sentia medo. Totalmente, muito medo mesmo. E eu conversava com as minhas mães e meu pai, e eles diziam, então reze o Pai Nosso, use água benta, durma conosco, mas isso não parava, né? Então todos os dias eu tinha essa visita. E depois foram muitas visitas. Pessoas faleciam na escola, no ensino fundamental, e quase tudo acontecia nos sonhos. Era mediunidade onírica, agora eu posso dar um nome, uma etiqueta, né? E depois, um namorado também partiu e me... Desculpa, vou deixar você falar, mas são coisas que agora
São coisas que agora, aos 40 anos, eu digo, nossa, isso era isso, aquilo era aquilo. Você vai ligando os pontos, vai unindo os fios e diz, não, eu sempre tive isso, mas não tinha essa consciência de saber como se chamava, de dar um nome, e muito menos de desenvolver, né? Claro, acho que isso é um fator clássico de pessoas sensitivas que se dedicam a esses temas, que quando crianças tínhamos experiências e normalmente passávamos por situações difíceis. Não, sabíamos entender não, dávamos nome para isso. Muitas vezes guardávamos para nós mesmos. No meu caso, eu guardava para mim, não compartilhava com ninguém. E depois, claro, com o tempo, quando a gente toma consciência, já adulto, começa a ligar os pontos, né? E, olha, isso era por causa disso, aquilo era por causa daquilo outro. Ei, Akitia, antes de você se dedicar a isso, com o que você trabalhava? Qual era o seu ramo antes? Eu me formei na universidade como bacharel em administração, com especialização em marketing e negócios globais. E Sim, nada a ver. Eu também estudei economia. Aí olha, e eu atuei justamente 12 anos nessa área como gerente de uma empresa nacional aqui no México. Cheguei ao topo de... Já me perguntavam, o que vem? Depois disso, bem, demitir o gerente geral e o dono, né? E aí você vai subindo de cargo e pensa, tem mais alguma coisa? E não te preenche? Inclusive, eu vejo meus cadernos daquela época, Esteban, e dizia, minhas agendas diziam no começo, minha alma tem pressa. Estamos falando dos anos 2000, faz mais de 20 anos, né? E agora eu vejo isso e digo, uau, o Espírito sempre te chamou, o mundo é. Sua alma sempre te gritou, existe algo mais, nem tudo que é material é o único caminho. Mas enfim, nos degraus da terceira dimensão, era nisso que eu trabalhava. Tenho 4 filhos, um marido, meus filhos são educados em casa, homeschoolers, educados pela mãe, sempre querendo sair de todos os sistemas. Comecei em projetos de gerar renda. Com as minhas próprias mãos, por assim dizer, negócios. Para não estar, dentro de um sistema de trabalho convencional. Então, saí do sistema de trabalho, do sistema empresarial, do sistema educacional e também do sistema religioso, quando comecei a perceber que tinha a capacidade de não precisar de intermediários, assim como todos que nos ouvem, que somos um canal direto com a fonte. Então, era isso que eu fazia, assim, cuidava dos meus próprios negócios, educava meus filhos, tá bom? E acabei deixando a profissão de lado e fui deixando tudo para trás. Foi como ir saindo do sistema e começar a perceber realmente quem você é e começar a se conectar com tudo isso. Quando tudo realmente chegou, foi em 21 de março de 2021, que, como eu digo, abriram minha cabeça de uma vez só. Recebi uma voz me dizendo, já não há tempo, o momento é agora. O momento é já, não há mais tempo, mas uma voz tão nítida, que não é uma voz falada, mas sim um conhecimento que grita para você, que você sabe, e comecei a escrever o que me chegava, que é clariconhecimento, e escrevi um livro sobre a história da humanidade, sobre Lemúria, sobre o Egito, sobre Sírios, sobre outros planos, sobre dimensões, sobre a noite escura, sobre o inverno galáctico, sobre o dia galáctico, sobre a era de Aquário, sobre o despertar da consciência, sobre a nova humanidade, sobre a quinta dimensão. Ou seja, só coisas que eu jamais tinha ouvido falar, nem sabia que existiam pessoas que falavam sobre isso. Eu pensei que estava louca. Acabei indo ao psicólogo, acabei indo ao psiquiatra, pedindo ajuda aos meus próprios filhos, aos meus próprios amigos, ao meu círculo mais próximo, porque eu realmente me sentia fora de toda a realidade. E nesse mundo fora de toda a realidade eu continuo vivendo desde 2021. Mas agora isso não me assusta, não me apavora, não me dá medo. Agora eu amo, eu abraço, eu adoro e prefiro viver em um mundo de quinta dimensão, né? De consciência mais elevada do que ainda presa na terceira dimensão, no fazer. Prefiro focar em ser a melhor qualidade de vida, a melhor qualidade de pessoa que posso ser. Excelente, uma mudança tremenda. Veja só, estamos justamente em um podcast chamado Fora da Matrix e no canal O Invisível, então faz todo sentido. Olha, você faz uma distinção porque você se define como médium e como canalizadora.
O que você acabou de dizer, eu associo mais com a canalização do que com a mediunidade. Mas para as pessoas que não sabem ou nunca ouviram o termo canalização, como você definiria canalização? Veja, eu sou contra rótulos. Ou seja, eu e os rótulos já não nos damos bem de cara. Mas é preciso definir algo para que a mente, a estrutura, possa captar uma ideia. Então, canalização é justamente o que a palavra diz, canal, ser um meio para, certo? E neste caso, canalização de seres de luz da sua própria divindade, do seu eu superior, do duplo quântico, de outros planos dimensionais invisíveis à biologia humana, ou imperceptíveis à biologia humana. Todos nós podemos ser esse canal de comunicação. Nas religiões te ensinam que você precisa ir até uma pessoa específica que te ajude, que tenha as faculdades, ou a preparação necessária, como o sacerdote, o pastor, a freira, etc, etc, não é? Agora, o que você vai entrar em contato? Essa é a verdadeira pergunta. Com o que você vai entrar em contato? Porque se você se abre como espírito para contatar, ou ser um canal como canalizador, aí existe muito mais. Eu me atrevo a dizer, só para colocar um número, que o que vemos e percebemos como humanos é 1% do que realmente existe. Do invisível. Concordo completamente. Sim, claro. Então você se abre como canal. E cuidado, porque aí você pode entrar em contato com os 99% que você nem sabia que existiam. E começa os medos, os temores, as inseguranças, o baixo astral, os demônios, Por isso você precisa ter um canal limpo. É aí que vamos chegar. É ter um canal limpo. O mais importante é você se conhecer como pessoa, se limpar como pessoa em todos os seus campos, todos os seus corpos, todas as suas dimensões, saber que você não é um corpo físico, que você tem vários corpos, focar em todos eles, que estar sempre em um canal do ABC, como meus guias me dizem. Eu falo muito dos meus guias, não? Eu os chamo de eles. Daqui pra frente, sempre que eu disser eles, estou me referindo aos meus guias espirituais. O ABC é se guiar como pessoa a partir do amor, da bondade e da compaixão. Então, se você é uma pessoa apta, com ética, com moral, sempre se guiando pelo amor incondicional a todos, pela bondade com o próximo, pela empatia e compaixão, realizando atos de amor diariamente, como se você fosse Deus encarnado, como Deus agiria em seu ser, é a partir daí, né, que você eleva a sua frequência vibratória. E aqui já entramos em questões que os cientistas realmente já estão publicando livros, não é? Como é o caso do mestre Hawkins, que criou a escala das frequências vibratórias, né? E nos mostra que a frequência vibratória mais alta, o agradecimento, o amor incondicional, a gratidão, vibrar em amor, etc, etc. E as mais baixas são a culpa, o medo, a vergonha, etc. E o não posso, etc, etc. Onde muitas vezes te mantiveram nesse sistema de crenças de onde nós crescemos, nas culturas e tudo mais, não é? Então, a ideia é que, se você é um canalizador, né? Se você vai se abrir para o mundo do espírito. Pelo eu quero. Agora, tem muita gente que diz eu quero, eu sinto que percebo, eu quero, não é? E vendem cursos. Trabalho interno, não é? Isso. Tomara, porque eu te digo, como cozinheiros, né? Quer dizer, mas qualquer um pode cozinhar para você, fazer um bolo ou uma torta, mas nem todos são chefes especialistas em tortas. Então, exatamente. Você se dedica a isso. Então, é preciso ter cuidado quando você se abre. Eu digo para vocês, deixo isso aqui e como um aviso. Não é só porque você faz um curso ou uma oficina, ainda mais se for virtual e tudo mais, que você vai se abrir, mas sim, o seu trabalho interno, a sua coerência de ser com o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o seu viver diário. É o que vai limpando os canais para conectar com amor, com gratidão às altas esferas da luz e, de fato, a divindade que você é. E atenção, se você se abrir quando está com medo, ressentimento, culpa, vergonha, em discórdia com os outros, você vai entrar em contato. Bem, com outros seres que são irmãos como nós, mas que você não vai gostar. Então, atenção nisso. Exato. E eles sintonizam nessa frequência. Total. Veja, eu sempre digo às pessoas que tudo o que tem a ver com o invisível ou extrasensorial, no fim das contas, muitas vezes a gente pode questionar, mas ninguém questiona.
Quantas ondas de rádio existem ao nosso redor? Quantas ondas de celulares estão ao nosso redor? Nós não as vemos, mas sabemos que existem. É a mesma coisa. Assim como existem ondas de rádio, existem outros tipos de frequência, não é? Ou de ondas, para dizer de alguma forma. É assim que é. Você se dedica à formação em expansão de consciência. Eu queria te perguntar, mais ou menos, quais são os aspectos que você trabalha nessas formações e que benefícios as pessoas obtêm quando fazem um curso desse tipo com você? Bom, na verdade, é só para dar um nome bonito para que as pessoas digam: ah, bom, vamos lá. Ou compreendê-lo? Ou que eles entendam isso. Na verdade, uma das missões como meu personagem aqui encarnado na Terra é que você perceba quem você é. E eu adoro essa frase de te dizer: você não é seu corpo, não é o personagem ao qual você se apegou. Sim. Ao qual você se apegou tanto em torno do qual seu mundo gira. Imagine que isso fosse um poste e você estivesse grudada nele, girando. Eu sou o engenheiro, sou a arquiteta, sou a mãe disso, sou o filho disso, sou aquela que tem isso, sou aquela que... Você não é isso. Desapegue-se disso. Você é a essência divina. Você é um co-criador em potencial no vasto universo. Você tem a potencialidade de Deus em você. Você não é. Não em você. Você está em Deus, você está vivendo em Deus, você é parte do Deus Criador. Então, a partir daí, eu os levo a introspectar, a fazer as perguntas fundamentais, transcendentes, que qualquer ser humano, na minha perspectiva, isso não é nenhuma verdade absoluta, né, deveria se fazer. Quanto mais cedo, melhor. No meu caso, com 6 anos eu já perguntava quem sou e o que estou fazendo aqui, porque nunca me senti pertencente nem à minha família, nem à minha escola, nem ao meu círculo social, nem à minha mãe, nem a ninguém. Eu dizia para minha mãe: eu realmente saí de você? Porque, bem, eu não me sentia pertencente. Eu era estranha, a diferente, e sempre me perguntava quem eu era. Você é filha de quem? Mãe de quem? E eu? Não, é que eu não quero saber de quem sou filha. Não quero saber onde estudo, não quero saber de quem sou irmã. Até os 40 anos, quando eu disse: por favor, me ajudem a me enxergar, eu rezava para o Papai do Céu, sabe? E eu dizia: me ajuda a me ver como você me vê, me diz quem eu sou, me ajuda a me enxergar como realmente sou, ou seja, me ajuda a me ver de fora, quem eu sou de verdade. Estou cansada disso, depois de muitas noites escuras da alma. Então é assim que eu os conduzo. Mas pela mão do amor, não levo vocês a partir de... Você vê que neste plano de dualidades, muitas vezes aprendemos através do sofrimento, com doenças, com falecimentos. Na maioria das vezes as pessoas aprendem por aí. Exatamente. Existe? Infelizmente. Total. Descobri que existe outra forma, existe um caminho pelo amor. Aprenda com suavidade a partir do amor e aos poucos vá se tornando consciente dos aprendizados, porque não se trata de fazer um curso, anotar coisas bonitas, destacá-las com marcadores, levá-las para casa e de vez em quando lê-las. Não, e é preciso agir com coerência em relação ao que você vai assimilando, ao que vai percebendo. Além disso, se você assiste a este vídeo e pensa: puxa, não devo reagir quando um fator externo me faz perder a calma. Então, como devo agir? Como a consciência divina que sou. Se eu sou dono desta experiência, como eu gostaria que este personagem experimentasse essa situação, essa experiência? Bem, recebo o que o outro diz, mas isso não é meu, isso é dele. Então, obrigado pelo aprendizado, mestre. Fico com isso e sigo em frente. Você não se apega. Então, é muito bonito aprender a partir do amor quando você está despertando e avançando no seu nível de consciência. Então, como eu faço isso? Fazendo as perguntas fundamentais, dando a eles um conjunto de perguntas para que se façam, para que introspectem, para que reconheçam que a luz está dentro, que eles habitam em Deus, que Deus não é um senhor barbudo que está lá fora, que não precisam de intermediários. E com uma meditação encerramos a conexão, como eu digo, expando o coração deles, seu campo toroidal, faço com que sintam a energia fisicamente e faço com que se conectem, né, com a divindade que eles são, pedindo sempre orientação e ajuda da energia máxima, do amor máximo, para que os ajude em seu próprio processo. E também dou técnicas, ferramentas de como no meu dia a dia eu vou programando a água, desprogramando os alimentos de nanotecnologia, de coisas químicas, de tóxicos e afins. Como é no agir diário, um viver correto, etc.
Todos nós sabemos disso, porque o seu coração não te engana. Todos nós temos a bússola dentro, que é a alma, o coração, aquele que te guia. Mas às vezes gostamos de desviar. É um chamado à ação, a fazer uma espiritualidade em ação diária, consciente, nos seus próprios núcleos. E a partir daí você já está na missão da sua alma. Exatamente. Olha, eu sempre penso, ou seja, e sempre compartilho com as pessoas que, do meu ponto de vista, o mais importante são os espaços de silêncio. Os espaços de silêncio em que nós, através desses espaços de silêncio, podemos começar a reconhecer quem somos. E quando você vai reconhecendo quem é, e não é uma jornada fácil, porque normalmente essas jornadas te colocam diante das suas luzes e sombras. Mas quando você é suficientemente honesto para fazer a viagem interna e voltar a se reconectar com quem você é em essência, finalmente chega um ponto em que você já não tem perguntas, mas certezas sobre a vida. E quando você vive a partir daí, já não precisa buscar fora. Veja, eu percebo que às vezes há muitas pessoas que tentam ter uma expansão da sua consciência, sempre de fora, como se alguém viesse e conseguisse isso por você. Quando todo esse trabalho, tudo isso, depende de nós mesmos. Nós temos a capacidade de encontrar nossas próprias respostas, clarezas e luzes sobre o projeto de vida que viemos realizar. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e alcançamos essa profundidade, finalmente você vai entender por que está aqui e quem você é. E vai perceber que quem você é talvez não seja o mesmo personagem com o qual sempre se identificou, né? Seja pelos sistemas de crenças que lhe foram ensinados, pela formação que você teve ou pela sociedade em que você, né, vive. Enfim, eu acredito que o principal mestre de si mesmo é a própria pessoa. E isso é o mais importante, certo? Não existe mestre melhor para você do que você mesmo, mas para isso você precisa chegar a entender quem você é. É assim que eu sinto. E é isso que meus guias chamam de maestria do ser. Você está na maestria do ser, está buscando mestres externos, como quando vieram Buda, Siddhartha, Jesus, Shiva, etc. Veja professores externos. Já não estamos na época, isso já passou e não funcionou. Se você reparar, eles se foram, vieram trazer uma mensagem de amor, de como eles conseguiam fazer, e você também pode. E aqui embaixo criamos religiões, métodos, formas de controle estruturadas e crenças no que acreditar, etc. Isso não funcionou individualmente, então agora nos dividimos, como se a própria divindade dissesse: vou me expandir em muitos pedacinhos. Agora, somos muitos os que estamos sendo chamados ao caminho da consciência de reconhecer que já não existem mestres externos, o mestre está dentro. Total. Akitcha, você acha que atualmente existe algum tipo de despertar espiritual assim, em nível global? Ou você não vê dessa forma? Sim, totalmente. Se eu não tenho fé, nem esperança. Tenho a certeza de que é assim. Os consulentes que eu atendo diariamente dizem: é que eu vejo, eu sinto, eu escuto, eu tive uma intuição, eu vi, eu percebi, eu li, eu soube. Bem, agora o que falta você fazer? Eu sempre dou uma pílula, né? E eles riem de mim porque eu digo: olha, tá vendo? Isto é uma pílula, na verdade é um quartzo. Mas é uma pílula, eu te dou de presente. Você vai tomá-la e essa pílula se chama certeza. Essa pílula se chama eu acredito em mim mesmo. Essa pílula se chama eu aceito, que sou totalmente, coloque o que quiser, clarividente, totalmente perceptivo ao mundo espiritual, totalmente um ser consciente. Você é a nova humanidade que está desejando que alguém venha, promova e veja do lado de fora. Você é a nova humanidade. E sim, está havendo uma nova onda. Eu digo que são como ondas. Com certeza houve, tenho certeza, antes da nossa. Dos que agora têm entre 30, 40 ou 50 anos, com certeza houve antes. Como bem dizia a mestra Dolores Cannon, são ondas, não é? Que vão despertando e acredito firmemente, tenho certeza de que pelas próprias mudanças estruturais que o planeta Terra está fazendo, ao elevar a frequência, milhares de anos na frequência 7 Hz, vibrando em 7 Hz, agora chegamos a picos de mais de 100. Na semana passada, se não me engano, estávamos a mais de 40 e tantos Hz. Então passaram, e tudo o que está na Terra, para quem não entende, sobre a Mãe Terra,
está vibrando na mesma frequência vibratória, tudo é energia. Então estamos falando de uma frequência de 7 aqui por milhares de anos e de repente aumentam o volume. Ou o calor ou a temperatura para 44, 3, 4 vezes mais que isso. Então, a partir daí vem um despertar de consciência em massa, que quem tiver que despertar, vai despertar. E se nada acontece com você, você não percebe zumbidos nos ouvidos, você não vê, você não sente, você não tem intuição, você acredita. Ainda não é a sua hora? Espere, você está se preparando. Cada um está no seu caminho, cada um no seu próprio ritmo, na maestria interna, e o caminho é individual. Não é porque outros já despertaram, ou já estão nesse caminho que eles são melhores que você, ou que são mestres. Talvez eles possam te mostrar o caminho por onde passaram, e você pode pegar aquilo que ressoar no seu coração com o seu próprio discernimento e dizer, é por aqui. Fazer o seu próprio caminho. Então sim, acredito firmemente nisso. É isso mesmo. No final das contas, não devemos forçar o tempo das coisas. O universo tem seu próprio tempo e nós temos nossos próprios tempos de acordo com o que precisamos viver e como fomos construindo nossa existência aqui. Total. Qual é a sua crença? Quais você acha que são os principais obstáculos que as pessoas em geral têm para alcançar um despertar espiritual? Temer. Eu te diria, se eu puder dizer, é o medo. É que eu já sonhei, uma voz me disse, levante-se e faça isso. Mas não. Como vou deixar meu trabalho para me dedicar a fazer terapias holísticas? Como? De que maneira? Como vou contar para as pessoas e o que as pessoas vão pensar? Sim, quem sou eu? Falta de certeza sobre saber quem você é. E o medo do que, para a maioria, é desconhecido. Se você está agindo a partir do medo, nunca vai sair da zona de conforto. É preciso se incomodar e é preciso aprender. Eu sou um firme crente de que o aprendizado e a autoeducação vão te levar a conhecimentos que rompem a barreira do medo, porque a mente adora formas, estruturas, o saber. E agora, graças a tantas pessoas que já vêm escrevendo livros, como Brian Weiss, Elizabeth Robb Cross, agora o Dr. Sans Zegarra, sobre os estudos, a Sona Mai, que você mesmo trouxe e nos deu as publicações sobre experiências de quase morte, sobre Dolores Cannon, etc. Todas essas pessoas que já se expuseram a te apresentar de forma estruturada, mais ou menos desde o âmbito científico-espiritual, psicoespiritual, podemos chamar assim, te dão uma perspectiva para dizer, uau, ela existe. Eles te dão um fio para você puxar a meada, cabe a você buscar, cabe a você então se abrir para isso. E a recomendação que eu te faço é, sim, estude, leia, pesquise, busque, mas chega um ponto em que você diz, basta, você se satura de tanto curso, de tanto externo, e é aí que você está chegando ao ponto neutro, ao ponto cirúrgico, de chegar até você mesmo. Então, em silêncio, feche seus olhos, feche seus sentidos, feche seus ouvidos, seu sentir, e olhe para dentro. Já não vou te dizer para meditar 50 minutos na posição de lótus, mas em silêncio, faça a si mesmo a pergunta mais transcendental que você tiver naquele momento. E permaneça em silêncio, ouça seu coração, ouça como ele bate, o sangue correndo em você, sinta seu sabor, como soa o seu próprio som. Ouça o som do silêncio. Quantas vezes você já esteve aí e nem percebeu porque não é observador? Como estar consciente do momento do aqui e agora. E bom, afaste-se do medo, estando aí. Peça apenas para se conectar com o amor que você é, com a verdadeira luz, com a paz, com o poder de Deus, a sabedoria divina. E a partir daí, nada pode te alcançar em um estado de plenitude, de alegria, de amor, de gratidão. Nada pode te alcançar. É como se a AM quisesse entrar na FM e não consegue. Então, por favor, afaste-se do medo. São dois polos, opostos do mesmo termômetro, foi assim que me mostraram. Eu perguntava como pode o amor ser o oposto do medo, e ao mesmo tempo serem a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda, é exatamente igual à luz e à escuridão, e os guias me mostraram um termômetro e me disseram 100 graus, 0 grau. São dois extremos. É como, essa serpente,
Um cubus, como se chama? Um cubo. Bom, me perdoem se não lembro o nome. É aquela que está comendo o próprio rabo, não é? Ou seja, é exatamente a mesma coisa. Você tem medo de quem está te perseguindo, mas é o seu próprio rabo. Então o gás simplesmente escolha agir e enxergar a partir da cabeça, Mikbia, do outro extremo e não daqui. E como eu faço isso? Você tem o poder dentro de si, não existe ninguém que venha com um palo santo, um sal para fazer uma limpeza e tal, ou uma meditação, seja o que for. Eles podem te guiar. Mas é você quem tem o poder da sua intenção e do seu amor, reconhecendo quem você é, que pode te afastar do medo. Esse é o principal, eu diria, motivo de separação e de falta de conexão, o medo. Sim, eu concordo com você. Veja, tenho a sorte de ter feito meio que o caminho inverso ao da maioria das pessoas, porque eu era alguém muito já adulto, né? Muito conectado com a razão, com a estrutura mental. Bom, mas por circunstâncias da vida, eu comecei a passar por processos de noite escura da alma. E isso me fez entrar no mais profundo de mim mesmo. E tive a sorte de ter muitos momentos de silêncio, e isso fez com que a jornada acontecesse dessa forma. E quando eu já tinha minhas próprias luzes e minhas próprias clarezas, e reconectei com quem sou, em essência, e essa essência não tem grandes perguntas, mas vive de certezas. Aconteceu que aí comecei a reconhecer outras pessoas, mas no fundo fui apenas corroborando o que eu já tinha incorporado. Ou seja, tudo o que li posteriormente, muitas dessas coisas ressoam em mim, mas ressoam porque não porque as tirei dali, mas porque eu mesma vivi isso. E esse é o caminho inverso. Não é buscar fora para você crescer, mas sim, você vai para dentro e depois pode confirmar o seu caminho. E é isso que eu diria para as pessoas. O mais importante sempre é olhar para dentro, porque quando estamos, incorporando informação demais, muitas vezes informações contraditórias, isso não vai te levar a lugar nenhum, além de que há de tudo, coisas que ressoam e outras que não. Mas tudo isso também tem a ver, no final das contas, com a construção da mente. São estruturas mentais que vão te fazer adotar posturas e sistemas de crença. Mas se você não os vivencia, é só isso, um sistema de crença. Mas quando você vivencia, você começa a funcionar, e não a partir da estrutura mental, mas sim de dentro, do coração, de quem você é. E isso é o ideal para mim. Você tem alguma história, alguma experiência, talvez alguma mensagem ou alguma conexão que tenha te impactado, que você poderia compartilhar conosco aqui? Mediúnica? Ou é que eu tenho muitos? Alguma? A que mais te marcou? Não, acho. Envié. Pode ser mediúnica, pode ser de canalização. Olha, a primeira, em canalização, foi essa que eu te falei. A que mais me impactou foi ver o sistema solar, o planeta Terra de fora. Eu estava assim como estou aqui com você, sentada em uma mesa, estava escrevendo, mais introspectiva. Ou seja, eu estava em meditação ativa porque estava fazendo escrita terapêutica, né? Por que me sinto assim? O que está acontecendo na minha vida? Eu realmente quero isso. Introspectiva, me fazendo perguntas e eu mesma respondendo. E eu estava nisso, na minha mesa, né? Quando de repente começo a ver um filme, mas eu de olhos abertos, não sei como nem como te explicar, porque se você não viveu isso, vocês que nos assistem. É difícil colocar em palavras o mundo do espírito, porque as coisas chegam para você. A informação vem como um bloco. Eu sinto que é como um bloco. Estrondo. Te desce de uma vez só, muita coisa. E para colocar em palavras e estruturar isso aqui, não consigo, não tenho como fazer isso. Então eu tento Então me tiraram deste plano e começo a ver o planeta Terra. O sistema solar, o universo, a galáxia e os diferentes planos dimensionais. Nesse momento, não me lembro se vi 12 planos dimensionais e diferentes raças de seres, conforme iam meio que me extraindo. Imagine, eu sempre tento explicar que é como se fosse um caderno com linhas, como se eu estivesse aqui e fossem me subindo de linha. E cada linha tinha seus próprios planetas, suas formas de vida, seus seres biológicos, outros nem tão biológicos, cores diferentes, idiosincrasias diferentes.
como uma cebola. Sim. Com camadas. Sim, camadas. E agora eu digo a matrioshka, né? Ou seja, até onde sua consciência alcança, vão te abrindo e te tirando, e você diz, pronto, já cheguei no topo. Qual? Você chegou ao topo desta matrioshka. E depois te abrem, e tem mais, e tem mais. Então, É isso. essa foi a primeira experiência fora do comum que me deixou tremendo. Eu disse, o que é isso? O que é isso? E me levaram até os mestres ascendidos, os anjos, os arcanjos, e me tiraram para além de onde está a frequência vibratória dos arcanjos. E quando voltei a mim, que na verdade nunca fui embora, estava ali como se estivesse assistindo a um filme passar. Eu disse, e agora, para quem eu peço? Se eu via assim, tipo, Deus lá em cima, os anjos, os arcanjos, Jesus, Buda, e eles me levaram mais longe. Eu disse, e agora eu vejo eles lá embaixo. E eu me sentia como uma herege. Como é possível que eu os veja como meus, como irmãos, como se a mesma essência, somos a mesma essência. Quando percebi isso, eu disse, oh, ufa. Ali estava. Sua mente e seus sistemas de crença estavam te julgando até aquele momento. Totalmente, porque, imagina, 40 anos dentro da religião católica, né? Que Deus está fora, todo-poderoso, e você não é ninguém, você é pecador. Então, e você, te colocam, te igualam e ainda te colocam mais acima. Não, isso faz a mente explodir. Então, no amor, na essência, somos iguais. São companheiros de jornada, são frequências diferentes, estamos em diferentes níveis de consciência. Isso é o que realmente nos separa, se pudermos dizer que nos separa, mas nos une muito mais, nos une a energia, nos une o amor, somos um só. E outra experiência que eu tive, essa foi uma de canalização, eu digo bem, por a experiência que eu tive. Outra foi fui para Chiapas, aqui no México, e tive uma revelação divina, como eu chamo. Fui a uma cachoeira muito linda. Ah, olha só. A cachoeira estava lá dentro. No sul, tudo verde por lá. Tudo verde, cheio de montanhas, muita conexão com a natureza, lindo. Eu ia introspectivo, subindo todas aquelas escadas, centenas, milhares, não sei quantas, para chegar ao topo da montanha. E lá estava a cachoeira. Chego à cachoeira e sinto que a cachoeira fala comigo. Não posso te dizer quais palavras ela me dizia, mas sinto que havia uma comunicação entre a cachoeira e eu dizia, e comecei a sentir o coração tum-tum-tum. Fechei os olhos, abri as mãos e eu dizia, obrigado, obrigado, eu sou um contigo, você é um comigo. E comecei a exclamar palavras que saíam do gozo, do prazer, da alegria, de me sentir integrada com a natureza pela primeira vez na minha vida. E eu levantei minhas mãos. Reencontro, né? Um reencontro, uma percepção de que sempre existiu, mas que estávamos cegos. Quer dizer, não é que não há palavras, e eu estava com as mãos ali em pleno amor, quando sinto mãos que se unem às minhas e vozes que estão repetindo o que eu estou dizendo. Obrigado, obrigado por isso, obrigado pela vida, obrigado pela vida, obrigado pela brisa, eu te amo, eu me amo, sou um contigo. Quer dizer coisas loucuras, e juro por Deus que nunca consumi psicotrópicos nem medicinas ancestrais. Era isso que eu ia te perguntar? Nada, nem chocolate, nada. Não. Eu entendo que esses fenômenos podem acontecer, digamos, quando a pessoa está muito aberta, né? Não é preciso tomar psicotrópicos para ter experiências desse tipo. Sim, e havia cerca de 5 mulheres. Esteban, de mãos dadas comigo quando abri os olhos, e que vergonha porque já entrei. No modo, personagem, eu disse, ui. A cabeça entrou no jogo, claro. Eu disse, mas todas nós estávamos chorando, com o rímel escorrendo aqui, a boca borrada de tanta baba, saliva. Ou seja, é uma integração, é uma experiência divina. E todas nós nos abraçamos e agradecemos, somos um só. Desço dali. E aí vem o mais curioso, porque começo a tocar nas árvores, e as árvores eu as vejo. Bem, você vê assim a matéria, né? Mas aqui saía o que você e eu podemos chamar de aura. Ou seja, saía um negocinho vaporoso, brilhante. Seu campo. Então, eu queria tocar. Obviamente, eu chegava na matéria e tocava, mas quando tocava aquilo, energia, era como um choquezinho elétrico, não sei como te explicar. Era misturar o meu campo. Não sei como te explicar, não sei que palavras usar. Era como a minha onda se misturando com a onda dele. É como se estivéssemos conectados. Nesse campo bioenergético, então nos conectávamos e eu sentia que era um com aquilo. Um com o cogumelinho que estava ali, um com a pedra, um com o tronco. Quero dizer, realmente somos um só.
Ou seja, perceber isso a partir da experiência, porque eu já vinha repetindo e lendo livros metafísica, sabendo que éramos um só. Mas ter a experiência, integrá-la no seu ser, é diferente. Viver isso a partir daí, a partir da experiência. Veja, posso te acrescentar um pouco, não? Que nós, a partir da estrutura, da matéria e da razão, entendemos que as estruturas físicas estão separadas, não é? Portanto, você acha que toca na árvore para estar mas objetivamente você jamais toca na árvore, porque se olharmos em um nível muito micro, na verdade, o que acontece é que os elétrons basicamente se repelem, não é? Eles se repelem. E é por isso que você sente a sensação de matéria. Mas objetivamente, se você pensa no que é um átomo, as de partículas subatômicas são insignificantes no espaço. Ou seja, 99,999% desse espaço é vazio. E, principalmente, no final das contas, nós somos energia. Se nós realmente pudéssemos tocar a árvore, tocá-la materialmente, haveria uma fissão nuclear, e isso seria uma explosão como a de uma bomba nuclear, porque as partículas subatômicas se desestruturariam, os elétrons seriam disparados, e haveria uma reação em cadeia. Então, mesmo sob essa perspectiva, nossa forma de entender a realidade, no fim das contas, não passa de uma interpretação dela, mas nunca tocamos nada nesta existência. Muito louco como que eu estou dizendo. Total. Não, é louquíssimo, mas é a realidade em que vivo e adoro encontrar outros loucos como você e como talvez aqueles que estejam nos assistindo por aqui. Adoro porque somos os novos loucos que podemos falar sobre todo esse assunto, inclusive isso que você disse no final. Eles, meus guias, já me disseram. Eles me dizem: isso é apenas uma projeção da sua mente, mas não dessa mente biológica humana pequena. Como incipiente. Isso que você tem aí é uma mente incipiente, eles me dizem. O que realmente existe é essa grande mente, e tudo neste universo é mente, e você é parte dessa mente. Você está fazendo uma projeção holográfica aí embaixo. Você acredita que isso é verdade porque está experimentando o mundo das emoções. Então, como você quer experimentar todas essas emoções? É uma loucura que eu, de física quântica, e que não saiba muito, né? Sei o que preciso saber. Porque minhas aulas me foram dadas no astral, as de física quântica, mas nunca realmente li um livro, nem fui a um workshop, nem nada. Mas o que eu sei é pelas minhas próprias experiências, e quero terminar essa experiência que senti te dizendo que, da minha mão, começou a sair. Essa aura, eu comecei a vê-la e fiquei parada olhando para ela. E outras senhoras que passavam por ali, porque o espaço era meio solitário, tinha pouca gente. Eu disse para elas: você está vendo o que... E sim, várias pessoas começaram a tirar foto, 3, 4 pessoas, da minha mão, do meu corpo, e aparecia uma energia capturada na fotografia. Então, não é que eu seja iluminada ou que eu estivesse me iluminando, não foi uma revelação divina que tinha que chegar para mim naquele momento, porque eu estava em plena conexão, no momento exato, no momento preciso da minha vida. Depois de ter passado por muitas escolas da alma, de ter me feito as perguntas transcendentes, eu estava recebendo esse tipo de confirmação. Já, chega, perceba de uma vez. Então isso também impactou positivamente a vida das outras pessoas, que até hoje continuam presentes na minha vida. Temos um grupo de conversa onde falamos e compartilhamos essas coisas místicas, e foi revelador tanto para mim quanto para elas. Pois bem, isso vindo do mundo do espírito psíquico, do invisível, impactou a minha vida. Mas são muitas histórias. Que bonito. Experiência muito linda, experiência muito linda. Existe alguma mensagem recorrente que os guias te transmitem e que você poderia compartilhar conosco? Recorrente. Olha, ultimamente, me perguntaram. Veja, e aqui eu tenho meu caderno justamente onde faço as sessões, então vou voltar algumas páginas. A tarefa, a tarefa não é salvar o mundo. Não é salvar ninguém, porque muitas vezes temos complexos de salvadores, de querer ajudar o outro. E isso é bom porque do coração de uma pessoa nobre sente-se essa empatia por ajudar o próximo. No entanto, sentir-se salvador também vem do ego. Então você faz isso para se salvar, para se vangloriar, para colocar uma estrelinha em si mesmo e se sentir maior. É hora de nos afastarmos do eu e do meu. Minha esposa, minha família, meu filho, minha crença, minha religião, meu pastor, minha empresa,
Exatamente. Saia do meu. Quando você faz, né? Quando você tem perguntas ou faz afirmações e tira o meu, tudo muda. É só fazerem o exercício. Tudo muda, é isso mesmo? Me enganaram. Ou essa pessoa me engana. Não, essa pessoa engana. Tudo muda, não é? Totalmente, tudo muda porque você está você está percebendo que tudo é cenografia, tudo lá fora faz parte da peça de teatro que todos viemos representar e cada um tem seu papel. Então, o papel que coube a ele é esse de infiel, da pessoa infiel, mas coube a ele representá-lo. Agora, como você quer reagir a isso? Qual é o personagem dele? Qual é a ação do seu personagem? Então, saia do eu, saia do ego, reconheça-se e haja a partir de quem você realmente é, um ser consciente. E abra e expanda o amor. E eles chamam de câmara secreta onde habita o coração. Na verdade, não é o coração como órgão. É o campo. É o campo atômico. Que eu acredito que nós estamos, como física, a biologia está inserida no campo atômico. Não é que o campo atômico esteja nem na pineal, nem no coração, mas para te mostrar algo, aqui na chama trina, no campo atômico, é onde nós podemos exponenciar. O que é o nosso campo eletromagnético? Olha, se você não entende, você que está nos assistindo e não sabe o que é isso, simplesmente direcione sua vida, afastado do ego, do personagem, e apegado ao amor, à bondade e à caridade. Foque-se em ser a sua melhor versão, em coerência com todo o seu ser, e a partir daí, você cura o outro, impacta o outro, cura o mundo, salva guerras, salva crianças desamparadas, e se cura também. E quando você se cura, cura a todos. Então essa é como a mensagem recorrente. Excelente. Olha, sempre me chamou a atenção como você está definida nas redes sociais que é como grandiosa como tu. Qual é a origem? O que há por trás disso? Compartilhe isso com a gente. Isso. Eu estava um dia no meu jardim e eles, meus guias, e eu sempre introspectiva e eu sempre em silêncio. Quando você está imerso em um mundo de terceira dimensão, cheio de pessoas falando e colocando crenças e pensamentos em você, o que você lê, o que você vê, o que você ouve, tudo isso influencia em quem você é. Então eu passei muitos anos, 10 anos, 15 anos, me afastando de tudo, me afastando das redes sociais, me afastando de pessoas, de círculos sociais, de festas, estrondo. Chegou um momento em que não era mais do que eu, e meus filhos e eu os educava em casa. Então, fizemos uma simbiose de meu eu superior, meus guias e meus filhos. E de repente, meus filhos, cada um com seus interesses, adolescência, vida adulta, ficou só eu, com meu próprio eu, sou meu eu superior. Então, havia umas conversas ali muito internas, muito profundas, por muitos anos. E uma vez no meu jardim, eu estava conversando no WhatsApp com umas amigas e digo, é que estou percebendo. E precisamente foi, Isso é outra história que quero te contar agora porque me impactou muito. E essa sim é mediúnica. Eu estava justamente recebendo uma mãe, me disseram, vai vir uma mãe, aflita até você e queremos que você a atenda. Só para colocar em palavras, né? Não chegou exatamente assim, mas para explicar foi desse jeito. E eu, que mãe? Mãe de quem? E como é que eu vou ajudar se eu sou só uma senhora que rega as plantinhas, faz comida e cuida dos filhos em casa? E me dizem, não, por favor, atenda ela. 2 dias depois, eu estava contando isso para minhas amigas no WhatsApp. E disse, acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que me diz, sei que você pode falar com os seres que já partiram. Preciso urgentemente falar com meu filho. Sou uma mãe desesperada. Ela não disse sou Lupita Lopes. Sou uma mãe desesperada? Por favor, me ajude. Eu li isso e fazia 2 dias que eu estava recebendo. Vai chegar uma mãe e você vai ajudá-la. E eu escrevo para elas, tudo se encaixa. Estava claro. Tudo. E escrevo para minhas amigas. Estou com medo. O que vou fazer? De onde tiraram meu telefone? Dentro de casa, não compartilho meu telefone com ninguém. Como essa senhora sabe quem ela é? De onde ela apareceu? E uma delas me diz, não se preocupe, você é incrível. Você vai conseguir fazer isso. Não tenha medo. Nós vamos estar aqui com você, te enviando luz. Elas são reikianas, tudo nesse mundo energético. Eu não era nada, nem um curso, nem um workshop, nada. E ela me diz, você é incrível, e eu fico lendo aquilo.
Eu sou incrível, eu sou incrível. O que eu respondo? E eu escrevi, sou incrível. Como você? Isso foi pura inspiração divina, realmente. E elas me dizem, agora você vai abrir um canal no TikTok. Eu nem sabia o que era TikTok. Estou falando de 2019, 2020, na época da pandemia. Acho que o TikTok ainda era incipiente naquela época, né? E me mostram um T com o símbolo do TikTok. Vejo aqui e me dizem, você vai abrir o TikTok e vai colocar grandiosa como você. Não. Como assim? Grandiosa. Como eu, você. Então, foi aí que recebi isso e imediatamente peguei um caderno. Para não esquecer e anotei. Então foi. Algo ditado, algo inspirado a uma amiga no momento exato para me dar forças e me dizer, você é grandiosa como Deus, você é poderosa, você é criadora de realidades, você pode, você não está sozinha. E o que você vê em nós, porque elas são reikianas que podiam ver anjos canalizar eu? Nada, segundo eu mesma. Eu era uma dona de casa que ninguém conhecia. E elas me dizem, você é grandiosa. E aí eles me dizem, diga para elas, sou grandiosa como você e assim você vai se chamar. Que o outro veja em você todo o potencial do ser, que ele também pode ser e que tem toda a capacidade de realizar em conexão com seu próprio Deus, com seu próprio eu sou, sua própria divindade interna. Então foi daí que surgiu. Vejo que você se deixa inspirar e leva muito em consideração. Leva muito em consideração as informações que chegam dos seus guias. Isso me faz lembrar de uma amiga, que também vai estar neste canal em breve. Então, vou avisar vocês quando ela estiver aqui. Kote Yuniman, que também é canalizadora, e ela se guia 100% no seu dia a dia, pelas instruções dos seus guias, mesmo que pela razão. Isso não faça sentido, ou ela não entenda, mas ela leva muito em consideração. Veja só. É muito difícil, Esteban, sair disso. Vamos dar um nome de Matrix, sair da estrutura já estabelecida e se guiar, eu digo para vocês, por essa voz interna do espírito. Vai mais, vai além da alma, que isso já é outro assunto. É se guiar pela sua própria essência, pelo seu próprio espírito. E ontem eu estava conversando com essas amigas que justamente ontem eu vi. E elas me diziam, é que é tão difícil o que você faz, como você consegue se ouvir. Como você sabe que não é a mente? Como você sabe que não é o seu ego? Como você sabe que não vai se enganar? Não, é que eu não sei para não me enganar. Eu dou o passo com certeza? Isso eu recebi, isso eu percebi. E é para lá que eu vou. Mas há um precipício embaixo, eu não sei nadar e te mandam para baixo. Não me importa, é para lá que eu vou e eu vou mesmo. E quando você vai, Esteban, se abre um mundo de infinitas. Eu vivo em um mundo milagroso. Quando sigo a voz do Espírito, eu vivo em um mundo... Tudo te é dado, tudo se abre para você com total facilidade. As pessoas chegam, as situações chegam, tudo se expande. Praticamente sem fazer nada. O que você tem que fazer? Ser. Ser em coerência com o que te dita a voz do Espírito. E ao ser, você obtém o como fazer, os passos, as pessoas, as circunstâncias e depois o ter. E o ter, falando do mundo da matéria, se chega até você como um ímã ressonante. Se você for, em essência, o que tem que ser. Então, eu já disse, solto, me rendo, obedeço. Se me mandarem para Timbuktu, irei para Timbuktu. Se me mandarem para a Colômbia, Argentina, Espanha, para onde me chamarem, eu vou estar lá. E eu digo para vocês, vá ancorar energias. É o que me dizem. Como se faz isso? Eles nunca me disseram. Faz-se assim, vá, no dia 21 de dezembro você tem que estar no Chile. Eu onde? Para o lado da Patagônia. E eu, procuro. Chile, Patagônia. Compro uma passagem e vou para lá. E lá estou eu. E o que tem que fazer? Nada. Às vezes não chega nenhuma informação. Não conecto, sinto que não, mas estou lá. 2, 3 dias, uma semana depois me dizem, obrigado por ter cumprido a missão. E eu, que missão? Se eu não fiz nada, só caminhei, fiquei vendo, conhecendo árvores, montanhas, conheci pessoas legais, mas não senti que fiz nada. É que não é preciso fazer. É preciso ser. E sendo você a luz, sendo você o amor, expandindo seu campo atômico, aquilo que não se vê, a energia da coerência de quem você é, impacta positivamente o lugar geográfico onde você está, impacta as pessoas. Então, agora eu falo de um efeito grandioso,
Eu digo para vocês, onde eu estou, não é que eu esteja ali como personagem com meus cabelos roxos, minhas palavras. Não, não, não. É o campo eletromagnético que eu irradio graças à coerência de 15 anos de trabalho, que impacta positiva ou negativamente, como for, mas impacta energeticamente os lugares e as pessoas com quem estou. Porque onde eu fico para dormir com pessoas, ou as pessoas que gentilmente, como voluntários, me levam e me trazem, me levam ao aeroporto, passamos tempo juntos, dizem, não consegui dormir. Ontem à noite percebi, fui levantado, tive um sonho astral, estou vendo, estou indo, estou percebendo, estou ouvindo, estou sentindo o cheiro. O que aconteceu? Se só passei um tempo com você, tudo foi desencadeado em mim. E eu digo bem-vindo. Esse é o efeito grandioso de ter contato com um ser que vive neste mundo. Místico, misterioso, milagroso, e que faz você enxergar o potencial do seu ser. Isso que você vê em mim é possível em você. Então, eles colocam em você uma faísca para que você possa buscar sua própria essência. Então, é lindo. Veja só. Bom, há pouco tempo tivemos uma entrevista com outra pessoa e ela disse que se tivesse que definir a vida de um médium, seria como magia. E achei isso ótimo, ressoa completamente. E no caso da amiga que eu te falei, imagina o nível de como as coisas acontecem para ela. Que ela fazia algumas formações que não cobravam um certo valor e tinha um determinado número de pessoas que normalmente participavam das suas formações. Ela pediu outra coisa aos guias porque queria mudar um pouco o estilo de vida. E eles lhe deram uma orientação. E essa orientação não fazia sentido para ela, porque do ponto de vista dela ia ser pior. Quando ele fez isso, porque ele dá muito a ele, ela leva muito a sério. Normalmente ela dizia algo como, mas como? O guia disse que ela tinha que conseguir 250 alunos. Se eu com sorte chego a 20 ou 25. E eu tenho que... E me colocou para tentar. Não fecham os números. Bom, tá. Ela fez... E em 10 dias já tinha as pessoas, entende? É como... mágica. Basicamente, acontecem situações mágicas. E eu quero que... E por isso é preciso... Sim. É preciso seguir a voz do espírito, a voz da sua alma, a voz dos seus próprios guias. E eu quero aí... tenho tantas histórias que você fala e me vem uma história, me vem outra que não vai dar tempo. É isso mesmo. A gente poderia passar noite falando de histórias e nem contei as minhas. Esta entrevista é só pra você. Depois eu vou te entrevistar. O que você acha? Acho ótimo. Muito bem. Olha... Bom, obviamente você trabalha em nível energético. Obviamente você trabalha em nível energético e suas experiências. Você as conduz energeticamente. Isso eu nem preciso te perguntar porque tenho certeza de que é assim. Mas, por exemplo, alguém que está vivendo esse tipo de experiências, que entende e sente, que se conecta com outras coisas, com outros planos, algo mais sutil, você poderia dar algum conselho sobre como lidar com a energia? Porque de repente, e isso pode ser uma informação interessante para as pessoas que assistem a esta entrevista. Um conselho sobre energia. Gerenciar sua energia, se for uma pessoa que está se abrindo, que tem algum grau de percepção, ela sabe disso, mas não tem muito conhecimento ou experiência. Porque eu acho que, de qualquer forma, às vezes é preciso gerenciar um pouco os campos energéticos. Bom, muito bem. Se você já está percebendo que consegue até sentir as emoções ou os sentimentos das outras pessoas encarnadas, nem vamos falar dos desencarnados. No entanto, também o mundo espiritual, desencarnados, seres de luz, etc. Você está percebendo que por aí tem algo. Há algo muito fundamental que esquecemos e que é bom lembrar. Que você tem livre-arbítrio. E a partir do poder do seu livre-arbítrio, dizer: neste momento, fecho todos os meus campos, fecho todos os meus corpos, fecho todas as minhas dimensões, fecho todas as minhas linhas do tempo, ao contato com qualquer tipo de ser externo, a mim. Neste momento, pelo poder do meu livre-arbítrio, fecho todo contato, não permito contato com... E você já pode fazer a lista se quiser colocar palavras, porque são etiquetas, mas a partir da sua própria intenção de fazer isso, já está feito. Mas você pode colocar demônios, baixo astral, mortos, desencarnados, como você quiser chamar, né? Qualquer energia discordante da minha. E somente entro em contato com o amor que eu sou. E então, você permanece vibrando no seu próprio campo de amor, mas sem entrar em contato ou se envolver nesse campo. E
bioenergético como uma sopa em que nos misturamos ao estar com outras situações, em outros lugares, em festas, em hospitais, em velórios, em reuniões. Nós nos misturamos como você não vê, mas é uma sopa bioenergética que se mistura e se misturam os pensamentos, os sentimentos, os egregores, os pensamentos e tudo mais, né? Então, em primeiro lugar, exerça e faça valer o seu livre-arbítrio a partir do poder da sua intenção. E em segundo lugar, há algo que eu gosto. Quando pessoas já têm mais, percepção de que, por ali vem um ser desencarnado, que sentem essa, pele arrepiada, isso aqui atrás, isso que vibra aqui. Então, eu digo para eles isto, que funcionou para mim quando eu não sabia como lidar com abrir e fechar o campo. Imagine, uma pirâmide. Eu digo para eles, é como uma pirâmide, que você tem invertida assim e vai pela vida. Aberta, é como um funil. E desde o mundo do espírito chega, para ao seu campo como um canudo e te impregna. E você está recebendo como uma antena tudo. Assim, você viveu a vida toda e não percebeu. Então, agora, a partir do poder da minha intenção, pelo poder do eu sou, Deus em mim, pela minha própria presença crística, eu não aceito e pelo meu próprio livre-arbítrio, cancelo e fecho qualquer meu meio de canal, meu meio de comunicação. E você imagina a pirâmide, então, agora, com o topo fechado, perfeitamente selado aqui, e que toda essa informação que existe lá fora continuará existindo, mas vai escorregar de você como se você tivesse um campo. E ela escorrega como uma cascata ao seu redor e você está ali com seu guarda-chuva. E tudo está fluindo e passando ao seu redor, mas não está te impregnando. Então, aí você já tem a chave para abrir e fechar. No meu caso, não sei se acontece com quem já trabalha com isso todos os dias, né? Eu já atendo de 6 a 8 consultas por dia. Então, olha só, eu já vou ao supermercado e já fico percebendo. Aquele ali brigou. Aquele vai se divorciar. Esse aqui trouxe a avó dele. Então, por mais que eu coloque o guarda-chuva ou a pirâmide invertida, eu sempre consigo perceber. Mas uma coisa é eu perceber as pessoas a partir da minha cortina transparente, invisível, eletromagnética, invencível, invisível, intransponível. Outra coisa é que eu os... Ótimo. A partir da minha cortina grandiosa, eu posso vê-los e percebê-los. E outra coisa é permitir que eles entrem no meu campo, certo? Estou comprando tomates e porque estou comprando verduras neste momento? Não estou. Em conexão. Se você quiser vir até mim em conexão, venha quando eu estiver com seu familiar. Venha quando eu estiver dormindo e me dê uma mensagem clara, concisa, que sirva para você ou para o familiar ou para a pessoa com quem você quer se comunicar. Neste momento não, jovem. Neste momento sim, jovem. Você tem o poder pelo seu livre-arbítrio. Exatamente. Veja, isso é algo que eu vejo recorrentemente em amigos médiums que eu tenho, que sei que são médiums de verdade, que em algum momento tiveram que definir até onde vão ou em que momento. E isso eu sempre digo para as pessoas, é tão simples quanto se concentrar e pedir para aqueles do além, por exemplo, para os do outro lado, olha, eu não vou fazer sessões em tais condições, em tal contexto. Existem espaços para isso sim, isso não. Eu não posso te atender. E no caso de ser alguém, por exemplo, que tem mediunidade e que pode perceber, e pessoas se aproximam para se comunicar, mas não se sente capaz, no fundo também, pode fazer uma espécie de diálogo com essas pessoas. E dizer, olha, eu não me sinto capacitado para poder te ajudar, então não. Prefiro que não se aproximem. E eles são muito respeitosos. Nesse sentido, minha experiência é que eles são extremamente respeitosos e basta que a gente deixe as coisas claras, que eles já não vão invadir o seu espaço. Totalmente, meu amor. E isso aconteceu comigo. Tenho experiências assim há muito tempo. Você fala e eu. Me lembro disso. Minha amiga Cíntia, que eu amo, como você diz, eu reconheço meus amigos que são médiums, mas que ainda não saíram do armário, mas bem, têm a capacidade de perceber. Aconteceu o mesmo com ela, em estado de sonho chega um ser. E conta para ela e diz, sou fulana, tenho tantos anos. Ela vê e a descreve, diz, eu não sei como te ajudar. Quer dizer, não, o que você quer
mas eu não sei, não conheço seus pais, não sei como te ajudar. Quer dizer, não. E começou a se fechar e se lembrou. Mas eu tenho uma amiga que se chama Keisha. Olha, eu vou pensar nisso. E se você puder, daí de onde você está, vai e fala com ela. Perfeito. Ela, de madrugada, minha amiga acorda e me escreve: ai, olha só, isso aconteceu, tá. Eu vejo a mensagem no dia seguinte, ao meio-dia. E quando estava em uma sessão, digo para a pessoa que está na minha frente, uma garota com o cabelo assim. Não, essa não é minha filha, não é minha sobrinha. Pois aí está. Termino a sessão e digo: vamos ver, quem é você? Quem está aí? Por quê? O que você precisa? E ela me diz: quero dar esta mensagem. Eu gravo um vídeo dizendo: uma garota chamada Cristal, que tem o cabelo assim, que tal? A mãe dela se chama assim, o pai dela se chama assim. Os pais aparecem no TikTok e ela me diz: é que meus pais te assistem no TikTok. Os pais aparecem no TikTok, me mandam mensagem, e o canal para chegar até mim foi minha outra amiga, no sonho. Então, e ela disse: eu não posso te atender, mas ela pode. E ela conseguiu chegar até mim, porque imagina, eu me fecho para todo mundo que, quando eu faço uma sessão mediúnica, eu faço primeiro 2, 3, 4, as comprovações que eu precisar te dar, até que fique claro para você que o ser com quem estou entrando em contato é o seu ente querido que já partiu. Se eu não recebo de você a comprovação, eu não continuo essa conversa, certo? Então, tem fila. Eu digo para eles, eu vejo como a fila da tortilharia no supermercado, sabe? Aí, se eu me abro para todos, vira uma bagunça bem gostosa ali. Então, não se trata disso. Claro. Então, essa garota, eu a senti assim e a vi. E eles são muito respeitosos. Eu digo para eles na Terra: nós não respeitamos o livre-arbítrio. Se alguém vai te assaltar ou tem más intenções com você, você diz: pelo meu livre-arbítrio, eu te digo para se afastar. Qual? Passa pra cá seu telefone, suas joias, sua bolsa e o que você estiver carregando. Com certeza. Com certeza. Não está lá, você diz, pelo meu livre-arbítrio, e os espíritos são muito respeitosos. É preciso impor limites e bom, era isso que eu queria te dizer. Você acha que em algum momento a espiritualidade vai convergir com a ciência? O que você pensa sobre isso? Agora que a ciência avança tão rápido, às vezes eu penso em tudo que tem a ver, por exemplo, com inteligência artificial. Será que em algum momento vai existir algum tipo de equipamento que possa se conectar com o além? Será que em algum momento a ciência vai chegar a esse nível? Olha, bom, o que me disseram, e agora mesmo estou sentindo como umas cócegas aqui atrás, é que... olha só. O equipamento mais sofisticado nesta Terra, distante de qualquer eletrodoméstico, aparelho elétrico, né? Eletrônico ou com chips e coisas materiais, é você. Você, o quê? O quê? O humano. O novo humano de luz. O novo humano consciente. Já vem equipado desde o seu DNA, suas células, sim, recebendo essas novas energias do Sol, esses novos fótons, esse novo campo. Eletrônico, eletromagnético, como uma onda expansiva, como uma bomba nuclear, vai chegar até você, você vai impactar outro. Eles nos mostram como se fôssemos tochas, uma tocha acende a outra, uma tocha acende a outra. Se você faz o que lhe corresponde, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, dos seus pensamentos, do seu coração, do seu agir correto, do seu viver correto, em coerência com a voz da sua alma. Essa é a maior tecnologia que existe aqui na Terra. Os escuros, os densos, os seres de polaridade negativa, a elite, como você quiser chamar, nem qualquer inteligência artificial vai conseguir te alcançar. Isso por um lado. Por outro lado, me disseram, os dois caminhos que vocês veem como separados, a espiritualidade e a ciência convergem. Na verdade, é um só caminho, que em certo ponto se separou e que vai voltar a se unir. Porque buscam a mesma coisa: saber quem sou, onde estou e para onde vou. Alguns seguem pela espiritualidade, outros pela ciência, e vai chegar o momento que já está chegando, em que vão convergir. E aí estamos em um ponto, que eu acredito que a física quântica está nos ajudando muito nessa unificação. E sobre a inteligência artificial, eu tenho minhas reservas, pode ajudar muito, mas por enquanto não baixei nada, nem interagi com o ChatGPT, nem quero colocar nenhuma informação lá. Embora eu use, claro, meios tecnológicos como o meu telefone, o iPad, etc, para ler, mas os uso de uma forma mais orgânica.
mais humana, mais espiritual, mais focada no meu próprio autodesenvolvimento e não desejando que algo externo, algum tipo de inteligência ou robô me dê nenhuma resposta de fora. Então, eu e a inteligência artificial como que ainda não nos damos muito bem. Mas do que tenho certeza é que a ciência e a espiritualidade vão se unir, sim, porque já me disseram isso. Sim, veja só, o desenvolvimento da inteligência artificial está crescendo exponencialmente e, na verdade, eu estava ouvindo um especialista do MIT que dizia que, pelo ritmo em que está crescendo, imagine, isso ficou martelando na minha cabeça. Daqui a 20 anos as pessoas vão ter como se fosse um chip inserido na cabeça e vão estar conectadas à nuvem, como a da internet. Ele dizia que você praticamente não vai mais precisar de um telefone para se comunicar com alguém, porque vai fazer isso mentalmente. E eu pensava, isso é como uma telepatia tecnológica. Exatamente. Algo vai acontecer. E ele dizia que, no final das contas, as pessoas vão ter que se integrar a esse mundo, senão vão ficar de fora. Porque a capacidade de processamento de dados e tudo o que isso implica, para muita gente, seria como ou seja, de 100% e acabar dependendo disso, porque senão a pessoa ficaria obsoleta, já que a capacidade de análise, por exemplo, de dados através da sua própria mente seria muito menor do que ao limão de acessar essas ferramentas. Acessar essas é o mesmo que alguém que é um engenheiro de cálculo e precisa calcular a engenharia estrutural de um edifício, fazer isso mentalmente ou com uma folha e um lápis. Agora, obviamente, ele tem programas, softwares no computador e vai usar isso porque o trabalho que faz em 1 hora, se fosse feito manualmente ou mentalmente, levaria 3 dias, digamos. Então, por um lado, isso parece bom, mas por outro lado, há algo que me parece bastante horrível do meu ponto de vista. Da mesma forma, me parece exatamente uma forma distorcida de criar uma nova humanidade. E já sabemos de que lado isso está sendo criado, a partir da manipulação, dos meios de controle. E muita gente pode ver, mas isso é bom porque antes eu usava uma calculadora e agora simplesmente com a voz. Eu peço para calcular a área de tal e pronto. Perfeito, sim, parece bom. Por enquanto, a curto prazo. Essa vida já me foi mostrada. Eu vi É que eu digo para vocês que vejo o futuro, mas eu não vejo o futuro. Eu me lembro do futuro, é como se isso já tivesse acontecido. É uma experiência. Porque eu experimento, eu vivo e digo, isso já aconteceu, mas é uma linha do tempo. Claro, porque no fundo, o tempo linear é deste plano, mas em outros planos é uma unidade. Ou seja, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Totalmente. E nós já vivemos isso. Totalmente. Então, essa linha do tempo se apresenta para mim e eu vejo tudo robotizado, todos com chips e eu digo, como é possível que as pessoas aceitem isso? E me dizem, não se preocupe. As pessoas conscientes, aquelas que continuam usando sua consciência, sua inteligência natural, sua conexão com sua própria chama divina, seu coração e sua fonte original vão se separar como o trigo do joio. E neste momento já estamos em 2. Imagine que esta é a Terra, me mostram a Terra, convergindo com outra Terra idêntica. E estão prestes a ficar assim. E a terceira dimensão, mais avançada tecnologicamente com a inteligência artificial, com esses chips controlando a mente, ali vai ficar em um lugar e os seres conscientes mais voltados para o orgânico, para a própria agricultura, para serem conscientes do que colocam em seu corpo, para um agir correto, para sermos como uma unidade, o que é seu é meu, sua família é a minha, seus filhos são meus filhos, vão estar por ressonância, você não precisa fazer nada. Por ressonância você vai sendo chamado a se unir a esse tipo de pessoas que são afins a você, e os daqui também. Não há nada de errado nem nada de certo, é perfeito. Cada um escolhe seu próprio caminho, seu próprio destino, e isso existe. Na minha visão de futuro, que eu te digo que é recordar o passado, isso já existe. Isso sim vai acontecer, sim está acontecendo. Inclusive, há 3 dias, hoje mesmo recebi uma canalização sobre nanotecnologia. Muitos dizem, como vai ser possível que as pessoas vão ao centro cirúrgico para abrir, colocar um chip aqui ou inserir, fazer um enxerto com um chip para facilitar a vida? Qualquer que seja, você não precisa fazer isso. Os alimentos já contém nanotecnologia e me mostraram isso como se fosse um imã.
que você raspa e sai um pozinho. E esse pozinho é colocado nos produtos químicos, nos aromatizantes artificiais, nos aromatizantes, corantes, enfim, todos os químicos, metais pesados, fertilizantes, hormônios para crescimento, para os animais, para as plantas, tudo isso com o que regam, cuidam e fazem crescer toda a indústria alimentícia para que fique mais saboroso, mais colorido, mais chamativo, mais viciante, já traz nanotecnologia. E esse é o micropó que você nem percebe. E esses são chips, né? Elas são realmente nanotecnologia. E como é que isso é ativado? Eu perguntava pra eles. Mas bom, já está no meu corpo. Eu já comi isso em uma laranja. De acordo com... Estou comendo muito saudável, certo? Mas eu já abençoo meus alimentos, os desprogramo da nanotecnologia, de coisas químicas, substâncias nocivas para o meu corpo. Eu os programo. Com amor, com saúde, com alcalinidade, etc, etc. Eu já fiz isso. Ele me diz, mesmo que você tenha feito isso, o poder da sua intenção é muito poderoso. O corpo biológico recebe, seus órgãos recebem esses nanochips, esses microchips, essa nanotecnologia. E eu digo, como isso é ativado? É ativado pelo medo. E como você ativa o medo? Com os aparelhos, até mesmo eletrodomésticos, assistindo televisão, vendo uma guerra, mostram um acidente perto da sua casa, vendo confrontos, sequestros e pessoas sendo mortas perto do seu bairro. Então, com o medo, eles saem, se unem, e aí já tem você sob controle. Então ele diz, antes era muito orgânico, agora as pessoas estão despertando muito, estão percebendo. Então estão deixando, estão meditando, estão cuidando da alimentação, estão deixando de assistir televisão. Mas para aqueles que estão saindo do rebanho, eles também estão sendo conduzidos em massa. Assim como há um despertar massivo de consciência, também há um esforço. Exatamente oposto do outro lado, porque estamos nessa realidade em um mundo dual. Então me dizem, afaste-se do micro-ondas. O micro-ondas já deveria ter sido deixado de lado há anos se você é um ser consciente. Afaste-se da televisão, Fariri, falando dos canais abertos, falando de não ser consciente, de assistir ao que realmente te faça aprofundar em quem sou, em se fazer as perguntas profundas, etc, etc. Profundo, é claro. Você escolhe o que ver, não o que te dizem para ver e como agir. Então... Exato. Que é o que as redes sociais fazem, no final das contas. Exatamente. Que no final das contas, o que elas buscam é que você não seja um ser que sente. É só distração. O tempo todo é distração para que você não tenha espaços de silêncio, que é o mais básico. Total. Então, estamos em um mundo distraídos e me dizem, as pessoas dizem que não tem tempo para meditar. Esses espaços de silêncio eu chamo de meditação. Mas eu faço uma meditação de observação plena. Sente-se em um parque, leve seus filhos para passear, sente-se no banco. Estou aqui e agora. O que você sente nas suas nádegas no banco? O que sua pele sente quando o sol bate nela? O que está sentindo o topo da sua cabeça quando o vento mexe no cabelo? Ou seja, como soa o silêncio? Como é o barulho dessa palha caindo? Como o grito daquela criança, como impacta a mãe dela? Observe. Tudo. Isso é meditação, estar presente. Estou cortando uma cenoura e veja como soa. E como soa a faca em... Isso é estar presente. Isso é uma meditação consciente. E ficar o tempo todo na televisão ou nas redes sociais vendo fofocas sim, o tempo passa, a vida passa. E você nunca está consciente da realidade que cria. As pessoas dizem que não tem tempo para meditar, né? Mas a gente pode perguntar quantas horas você passa no TikTok ou no Instagram ou no YouTube. Não sei. É como... E na maioria das vezes, muitas coisas que na verdade não acrescentam profundamente. Além disso, as pessoas precisam entender que a única realidade é o presente, porque afinal, o passado, o que é? Basicamente uma construção mental, de que são lembranças, e o futuro, mais do que tudo, é só imaginação. Mas no fundo, o único que temos é este exato momento, este momento. E este momento é único e nunca mais vai se repetir na história. Você percebe? Então é isso que precisamos reaprender a valorizar. Para finalizar, minha querida, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão assistindo a esta entrevista? Eu poderia dar muitos, né? Mas um que neste momento me vem à mente e nada é por acaso
é te dizer, você não precisa de mim, porque muita gente vem acreditando que precisa de um canalizador ou de um médium para se conectar com o mundo espiritual, com seu pai, com seu filho que já partiu. Você não precisa de ninguém de fora, você precisa de si mesmo. E o caminho é para dentro. Então, também nos meus workshops, eu explico e ensino como você mesmo pode fazer esse contato. Eu digo a eles 3 passos. Você precisa pensar no seu ente querido. Amá-lo, sentir o máximo de amor naquele momento, relembrar o momento de maior conexão de amor e plenitude que você sentia por ele. Falar, porque a palavra tem poder. Fale com ele, expresse-se, diga, eu te perdoo, eu te amo, eu me liberto, eu te liberto. Tudo foi perfeito, obrigado. E a partir daí você começa a perceber. Mas primeiro precisa se conhecer. Como você percebe seu corpo, seu ser, como percebe o mundo externo. Se eu fico arrepiado, se sinto frio, se sinto calor, se minhas mãos ficam geladas, se tive uma visão, se tive uma imaginação, se senti o cheiro de tabaco, senti o cheiro de laranja porque ele tinha uma fazenda de laranjas, ou até mesmo senti o cheiro de esterco, ou ouvi como o trator que meu avô dirigia. Ou seja, ou de repente caiu uma pena, ou a Alexa ligou sozinha, ou a lâmpada começou a piscar assim. Você precisa se conhecer primeiro, para depois ir ouvir o mundo espiritual que tanto deseja conhecer, entender ou contatar. Mas se você precisa de mim, do Esteban, ou de qualquer outro médium ou canalizador, a resposta é não. E eu não faço pessoas dependentes. Concordo completamente. Nem sessões, nem workshops. Eu te dou uma chacoalhada e um colete e te jogo. Te passo a mensagem dos seus entes queridos e te digo, você pode fazer isso sozinho. Nunca mais volte a mim. Com que frequência? Quando posso voltar daqui a 2 meses? Nunca. Você já sabe como fazer. Vai e faça em paz, em harmonia, sem medo e com amor. Quem melhor do que você, que ama tanto o seu ente querido, e que esse espírito viveu 30, 40 anos em fusão com você, que deixa o corpo, mas continua sendo espírito, e como espírito podemos nos comunicar sem a necessidade biológica, pode se comunicar a partir do amor com quem mais amou. Eu que nem o conheci, ou você. O fato de eu ter desenvolvido essa habilidade, talento, dom, ou como quiserem chamar, não significa que, porque me conheço mais, porque meu próprio caminho me levou para esse lado, não significa que você não saiba. Então, dizer que você tem o potencial de contato com Deus, com seu próprio guia, com seus anjos, arcanjos, como quiser chamar, assim como com seus próprios entes, queridos que já partiram, faça uma introspecção, olhe para dentro e entre em contato com eles. Maravilhoso, querida Kisha. Obrigado por ter estado aqui conosco hoje. Não, meu bem, muitíssimo obrigada a você. Fico devendo ainda te fazer muitas perguntas, então, Prevejo que depois vou te ter aqui deste lado, te fazendo também um monte de perguntas. E algo que estão me dizendo, lembre-os. A você que está assistindo isso, que não sabe se esse é o seu caminho, a mediunidade, a canalização, me dizem, lembre-os de que o mundo precisa de mais pessoas como você. E as mensagens que chegam até você não são para que você fique com elas, são para expandir a luz que você é e a luz da consciência dos outros, para que saibam que o mundo do invisível é totalmente natural, é totalmente real, e para que saibam, pelo menos, que a morte não existe. É uma das maiores mentiras que nos fizeram. Acreditar. É momento de despertar e se reconectar com quem você é e lembrar quem você realmente é. Obrigado, Esteban, por este belo espaço. Não, eu que agradeço. Muito obrigado. Se você gostou deste vídeo, dê um like e compartilhe. Seus comentários serão sempre bem-vindos. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Isso é uma grande ajuda para nós. Assim podemos crescer e levar esse conteúdo para muito mais pessoas. E antes de ir embora, recomendo esse vídeo, onde explicamos como uma médium trabalha para encontrar pessoas desaparecidas. Vejo vocês no próximo episódio.